Minha gente, sejam bem-vindos ao nosso Pode Papo com Elas. Três mulheres, três olhares e uma só missão. Estamos aqui, como sempre, com vocês, com temas atuais, com situações onde a gente discute e conversa com vocês. E a gente quer deixar também um abraço, gente, para TV Mais, lá no Rio Grande do Sul, um beijo grande para vocês, para Lucas, que estão sempre aqui também com a gente, tá? Espero que vocês estejam gostando de cada episódio que nós trazemos para vocês. Estamos também aqui com a nossa equipe, com as nossas maravilhosas. Cida Cunha, assistente social, escritora e jornalista. Lília Simonete, dona da Lila. Hoje nós vamos falar de um tema que está na mídia. É um tema preocupante, um tema que vale a pena nós conversarmos sobre essa situação, uma história complexa e que a gente pode ter aqui em casa, né? Hoje vamos mergulhar em um tema muito delicado e urgente, a adultização. Esse fenômeno que rouba a infância das nossas crianças, muitas vezes diante dos nossos olhos e nas redes sociais. Imagine uma criança ou adolescente que deveria estar curtindo seus momentos de descoberta, brincando, estudando, crescendo de forma saudável. Agora, imagine essa criança sendo exposta a um público adulto, em vídeos que muitas vezes sexualizam sua imagem, a tornam alvo de olhares e expectativas que não deveriam existir, uma verdadeira perda da infância. Foi exatamente isso que o influenciador digital conhecido denunciou recentemente. Ele publicou um vídeo impactante chamado Adultização, no qual aponta o comportamento de outro influenciador que expõe crianças e adolescentes em seus vídeos de forma problemática, misturando festas, consumo de bebida e sexualização precoce. O vídeo viralizou com milhões de visualizações e gerou um debate que o Brasil precisava encarar de frente. Até onde vai o limite da liberdade dos influenciadores e da responsabilidade social? Quando a diversão vira exploração? E, principalmente, o que a lei diz sobre isso? Essa denúncia trouxe à tona uma realidade que muitos ignoram: a exploração de menores em troca de audiência e dinheiro. Além disso, gerou repercussão jurídica. O Ministério Público já investiga o caso e a conta desse influenciador foi desativada em algumas redes. E nas nossas vidas, estamos adultizando nossas crianças? O que acha? Eu acho que sim, né? Que existe uma situação que a gente tem que saber separar. Existe a adultização e a sexualização infantil. São duas coisas diferentes, tá? A gente deixa assim bem claro que nem toda adultização, toda sexualização infantil é adultização, mas nem toda adultização tem sexualização infantil. Então é bom a gente sempre lembrar que existe essa diferença, porque a gente fica assim, o que é a adultização? O que é a sexualização infantil? Realmente ele chega ali no limite, mas que a gente isso que eu ia dizer. O limite é muito pequeno, porque na maioria das vezes, principalmente nas meninas, eu digo isso, quando você deixa ela numa posição mais adulta, já envolve vestimentas. É praticamente isso. Então, na hora que bota vestimentas, músicas, dança, você já está passando, como diz, é muito difícil você ver uma menina com um perfil mais adulto, uma criança com um perfil mais adulto, que não esteja envolvendo uma sexualização, né, dita, Isso. porque ela está com short curto. É porque é o seguinte, teve inclusive, eu dia desse postei uma situação bem complicada, que era uma menininha pequenininha de uns 3 anos de idade, andando de sainha curtinha, saltinho pequenininho de bolsa, toda piruazinha, né? Com a mãe, assim. Então, se acha lindo, naquele momento ela nem sabe o que é, mas ela vai crescendo com aquela erotização, com aquela sexualização. Isso ali e lá na frente ela vai estar com aquilo ali muito aflorado, muito antes do tempo. Essa menina, ela deu um depoimento que ela foi estuprada pelo irmão, por uma pessoa de dentro de casa, entendeu? Exatamente porque a mãe vestia ela dessa forma, vestia ela como as dançarinas do Tchan e tudo mais. Isso. E ela disse, meu Deus, essa mãe não sabe o que ela está fazendo com essa criança. Quem não dançou é o Tchan, é como eu digo, quem não dançou, é como eu digo, todo mundo diz, mas antigamente tinha, sempre teve. Eu dancei o El Tchan, aquela música
do o pinto do... Gente, quantas crianças não dançaram, mas é aquela questão. Hoje em dia, eu O acho que alcance é maior. o Você alcança mais. exatamente, o alcance. Hoje a gente tem um celular que a gente expõe e graças a Deus, do jeito que a gente tem para divulgar, né, para a gente fiscalizar, serve de fiscalização, eu acho que a conscientização hoje em dia, para a gente poder conscientizar, é muito maior, né? Eu acho que antigamente minha mãe não tinha, as pessoas não chegavam para ela e dizer, não, não deixe sua filha dançar esse tipo de música, não deixe, não tinha isso. Hoje em dia eu acho que devido ao esclarecimento ser mais, né, a gente tem mais acesso, né, à internet, à informação, tudo. Eu acho que hoje a gente consegue controlar um pouco mais, mas não deixa de ter. Eu acho que E hoje aumenta, é mais grave isso, porque aumenta o alcance, né? Eu tenho um dado aqui da Fundação de Monitoramento da Internet, que de 2022, vejam que já se passaram 3 anos, certamente esse número já cresceu muito, que a pornografia infantil com crianças de 7 a 10 anos cresceu 65% em 2022. É um dado alarmante e certamente já está desatualizado. Com certeza, é isso que eu O que digo. é que Hoje em dia a gente tem significa? como fiscalizar mais, né? Isso. é porque, por exemplo, hoje em dia você vê as blogueiras com os filhos pequenininhos que dançam, que botam a mão e fica rebolando o bumbum. Isso. E, tipo, isso daí você diz, "Ah, então eles não sabem nem o que é. Mas eles crescem fazendo aquilo ali. Então, na hora que eles crescem, você vai introjetando, faz parte da sua vida, faz parte do dia a dia, e você vai entender que aquilo ali é normal. O que é que importa, né? Assim, eu penso que é até mesmo essa questão de valores mesmo. O que é que eles poderiam estar fazendo, que estão fazendo isso? Por que dá tanta visibilidade? Porque eu entendo que, brincou ali, dançou o pinto do meu pai, não sei o quê, você dança qualquer coisa, qualquer brincadeira, mas não trazer isso como uma coisa assim tão presente, tão como, para eu ser tão bonita quanto aquela influencer, para eu ser... Modinha, Essas modinha. modinhas, essas danças tão eróticas, isso cresce muito mais, cria como nas meninas, como se fosse o objetivo da vida é ser maravilhosa, é ser bem feita, é conseguir fazer aquelas dancinhas, é como se a grande aspiração estivesse em ter o domínio dessas danças, para ser admirada, para ter essa visibilidade, e isso é preocupante também, que valores essas crianças estão crescendo, estão entendendo que é importante para a vida delas, né? Que mulher objeto é essa que a gente tanto critica, a gente fala em empoderamento feminino e, por outro lado, fala nisso também. Se bem que também os meninos fazem essas danças, mas a gente sabe que é muito maior. É muito mais, querendo ou não, as meninas. meninas. É. Isso daí é sexualização. Aí, o que é adultização? Eu vou já para a adultização, mas eu queria comentar também outro dado que eu andei pesquisando, é de que uma pesquisa feita em Nova York, em 2017, ela diz que 76% dos sequestros e 96% e 90% dos crimes violentos entre jovens são de pessoas próximas, conhecidos, pessoas que acompanham aqueles processos. Então, a gente percebe justamente que, assim, você expor essa criança a essa coisa da erotização, a sexualidade muito forte, ela tende a fazer com que os olhares se voltem e venha essa questão da pedofilia, que é tão gritante. Exatamente, o maior perigo é esse, né? Que surge. Agora, falando da questão da adultização, tem uma coisa que eu percebo que me perturba muito, é quando a gente adora ver as coisas de criança na internet. E aí, agora, tirando completamente essa parte da erotização. Uma criança que é engraçada, interessante, você, adorei, gostei, aí vi mais uma vez, e você começa a perceber que isso está se transformando num trabalho para essa criança. Isso é um problema. Essa criança vai sustentar a família a partir daí. Onde é que está a infância dessa criança? O que é que está acontecendo fora das câmeras? Essa criança está tendo a infância dela, ela está sendo obrigada a gravar. Como é que esses conteúdos, ela está... Exatamente, como é que funciona isso? Eu tenho isso tão forte que tem algumas crianças, que não vou citar nomes, que eu gosto e eu deixei de seguir por causa disso. Exatamente. Porque eu estava vendo exatamente de que é uma coisa tão profissional que você fica pensando, estão usando essa criança. Hoje eu vi um canal de um YouTube de uma menina que começou como criança, junto com a mãe, que até teve uma polêmica, também não vou citar nomes. Ela tem mais de 14 milhões no YouTube e derrubou.
e ela está chorando compulsivamente, fazendo Ontem aquele foi aprovado, clamor. ontem foi aprovado. Hoje as crianças elas só podem, tipo, monetizar e fazer esse tipo de serviço onde eles mostram parceiros e vendem, recebem e tudo mais, se eles tiverem ordem judicial para isso, certo? Então, muito cuidado. Inclusive, tem uma que eu entro em contato, que é uma menininha também, que também faz um trabalho e a mãe dela já fechou. Ela vou fechar muito responsavelmente, muito quando tudo isso começou, vou fechar até tudo se resolver. E ela faz um trabalho legal, você vê que a rotina da criança, mas aquela preocupação, até que ponto a rotina dela está sendo respeitada e em que Isso, momentos exatamente. são feitos. Até Isso. que ponto são coisas naturais do dia a dia que é interessante numa criança, ou até que ponto essa criança está Já sendo tem forçada, preparar conteúdo, aquilo, aquilo ali, que não é justo com a criança. E no caso dela, você vê que tem a questão diária, mas tem momentos que são preparados para aquilo. Você Isso. vai fazer aquilo ali, que é o jeito dela fazer, mas mostra ela fazendo como é que ela faz. Aham. E é uma E- rotina de trabalho para a De criança. trabalho. Isso. Está Inclusive, usando a imagem dela para está ganhar, usando. para, né, para ganhar Inclusive, parcerias e isso, tudo e mais. inclusive uma das coisas é uma parte desse valor vai ter que ficar guardado numa poupancinha. É claro que a mãe utiliza hoje o dinheiro que ela recebe, com certeza é convertido para o dia a dia, para o uso dela, para a melhora diária, né? Enfim, mas um valor, um percentual para poder ter garantias. Vai ficar na poupança para essa criança quando ela fizer a maioridade. Então, hoje está tendo esse cuidado, acho muito importante esse cuidado, né? Acho que as pessoas têm que ter realmente essa responsabilidade, esse olhar, porque as crianças elas estão passando, os pais estão passando do Do limite. limite. Só que é aquela questão que eu acho que está Que envolvendo monetiza mesmo, porque a- criança monetiza. a polêmica maior é o quê? Envolve dinheiro. Então, na hora que você é dependente daquele dinheiro, você ganha tudo, muito dinheiro, que tira, vem aquela revolta, as crianças ficam revoltadas, os pais revoltados. Então, peraí, gente. Será que aí eles já param de defender os valores, mas peraí, não está fazendo mal nenhum, passa a querer defender. Gente, mas e aí? A gente vai para frente? Nunca. Muitos outros estão vivendo disso. Exatamente. Monetização. Então, essa responsabilidade. Quem quiser manter, vai entrar com ação, vai pedir autorização judicial e vai ser definido como é que ele vai poder utilizar. Então, ele pode voltar. Quem perdeu pode voltar a utilizar. Entra com processo judicial e vai se orientar da forma que ele vai ser liberado para fazer. Alguns vídeos pode ser que não voltem, porque é do conteúdo e de como foi feito, né? O conteúdo não volta. Mas outros, que é uma rotina, vai ter que comprovar que a rotina da criança sendo mantida, colégio, socialização, e aquele momento ali que ela está entregando. Eu penso que se for feito uma coisa natural, sem que implique mudar a rotina dessa criança, porque não é justo. A gente sabe depois que a gente entra na vida adulta, e eu penso muito isso quando a gente fala em namoro, essas coisas, que eu digo, criança não namora. Esse negócio, namoradinha, não namora, criança é criança. Respeitem as crianças, deixem elas vivenciarem as fases naturais que ela precisa vivenciar. Enfim, mas respeitar esse percurso da criança de que, pronto, vai namorar quando coisa. Gente, quando começa a vida adulta, é até o fim. Ninguém sabe quanto vai durar, mas é até o fim. Então, assim serve para as relações amorosas, para os relacionamentos amorosos e para o trabalho. Então, a criança ela só precisa estudar no ritmo dela, de uma forma lúdica, de acordo com a idade né? leve. Aí você começa a ter uma agenda para essa criança. Então, naquele momento, já é difícil, eu acompanhava os meus filhos quando eram pequenos, e hoje eu vejo os sobrinhos netos, os sobrinhos, como é cansativa essa coisa de você tirar a criança da brincadeira e fazer atividade, já é cansativo para eles, mas é importante a gente compreender o processo. Aí, além disso, ainda tem que introduzir nessa agenda essa parte em que ele tem que produzir conteúdo, porque é importante para a família, mesmo que a família não faça com maldade, não tenha nenhum tipo de exploração sexual, mesmo assim, ela está implicando no prejuízo para a infância dessa criança. Então, isso tem que ser considerado. Eu digo muito isso, que às vezes você não tem ciência do mal que está causando. Então, já que esse assunto veio à pauta, é preciso realmente levar para a mesa e discutir. Você tem consciência de que isso está prejudicando, sim, a infância do seu filho? A que preço isso vale? Muitos dirão que vale, porque, afinal, estão sobrevivendo, às vezes,
ou deixando de lutar pela sobrevivência para ter realmente uma vida mais confortável a partir disso, então acham que vale. Mas a gente não consegue perceber em curto prazo o tamanho desse prejuízo. Não, e outra coisa, hoje em dia eu já falo que a vida de uma criança, ela já é muito sobrecarregada por si só. Porque hoje em dia a gente já imagina as coisas estão tão difíceis que hoje a criança ela vai para a escola, passa o dia na escola, depois tem inglês, depois tem aula de matemática extra, depois tem Kumon, tem não sei o quê, tem não sei o quê. São tantos afazeres que a própria criança em si tem. Imagine você colocar uma tarefa de responsabilidade em manter um canal, uma coisa que às vezes hoje em dia hoje eu digo assim, tudo bem, pode fazer o inglês, pode fazer uma aula extra, mas eu não sou a favor de você sobrecarregar uma criança a todo dia uma agenda Aí cheia. é a adultização. Exatamente. Você encher A criança, responsabilidade. mas ela vai ficar muito ociosa em casa. Que bom que ela faz parte. A criança ela tem que ter um momento ocioso para ele pensar, para ele tem um momento de relaxar. Tem que ser criança. Para o desenvolvimento da criança. Mas a criança hoje em dia ela sai de manhã, volta à noite com tantos afazeres, porque os pais, claro, é como diz, muito preocupados, querendo um amor. Ai, que meu filho ele não sofra no futuro, ele vai me agradecer no futuro. Que o mercado hoje em dia, então já querem preparar muito cedo a criança, que ela quando chegar, eu digo a você, ela vai estar exausta, é uma criança cansada e ela não tem uma infância. Então, graças a Deus, eu tive uma infância, eu sou do interior, eu brinquei na rua, eu arranquei, como diz, o chaboque do dedo, tudo. Mas hoje em dia as crianças não, porque saem de manhã, já emenda em uma aula, já emenda em outra, já emenda em outra, e aí os pais vai colocando, faz piano, faz não sei o quê, faz não sei o quê. Gente, quando a criança ficar adulta, ela está ótimo, ela é um bom profissional, mas é um profissional deprimido. Isso, ela não. Como foi sua infância? Dentro de uma sala de aula, ela não sabe. Gente, eu acho isso um crime. Onde ficam as memórias? Exatamente. Cadê as memórias dessa criança? Não tem, foi um final de semana. Inclusive, tem pais que, pronto, olha, o mais velho cuida do mais novo. As responsabilidades. Olha, tá aqui seu irmão. Eu tô passando por isso em várias situações familiares com clientes meus. De deixar um jovenzinho cuidando dos filhos menores, por muitas vezes necessidade, porque não tem quem deixar, mas isso é a adultização, Sim. Entendeu? Ontem eu postei, foi muito lindo, assim, é uma situação bem difícil, a mãe, ela perdeu tudo, houve um curto-circuito na casa e ela já não vivia numa condição muito boa, o pouco que tinha queimou tudo. Aí a criança chega de 5 aninhos, né? E vê tudo, faz, mamãe, cadê minha naninha? Cadê minha cama? Aí quando ela começa a reclamar, que a mãe começa a chorar, aí ela se vira para a mãe e vai, mãe, não tem problema, a gente faz tudo de novo. Gente, eu me arrepio, porque eu digo, meu Deus, isso é uma adultização. Ela tem uma responsabilidade, maturidade. A vida que ela tem. Então, é uma adultização natural da vida. Que não é responsabilidade dos pais, porque foi uma coisa que independe da vontade, né? Então, é uma adultização que é saudável. Até nela viu a mãe e o sofrimento, só são as duas. Mas é um tipo de adultização, porque é a responsabilidade que a vida trouxe para ela. Para ela, infelizmente. Então, isso é adultização. Quando a mãe deixa o filho mais velho cuidando dos mais novos, é adultização. Quando você dá responsabilidades que não é para ele. Que compete a ele, a idade dele. Isso é adultização, né? Aí eu fico pensando naquilo que é limite do que é uma escolha e do que a vida se coloca, né? Porque muitas vezes também a família, ela causa, os pais, eles causam esse tipo de adultização porque não tem outra alternativa. Em determinados casos, infelizmente, é isso. E isso a gente precisa considerar também, porque as situações são diversas. Tem aquele que explora sexualmente, tem aquele que explora só para ganhar dinheiro, e tem aquela que não tem escolha. Muitas vezes tem uma mãe que não tem, de fato, com quem deixar o outro filho, ou ela vai para que eles tenham o que comer no final do dia, ou eles não vão comer. Como é que fica a situação? Tá certo? Não tá. A gente precisa de políticas públicas que deem esse suporte, de fato. Existem os CMEs, né, os centros as unidades escolares para esses níveis de formação, porém, nem sempre dão conta dessa necessidade, assim como da demanda que é tão grande
da população. Mas, enfim, a gente entende que nem sempre também é uma maldade ou uma escolha. Tem algumas coisas na vida que a gente, de fato, não tem escolha. E aí eu vejo que a gente também precisa ter compreensão com essas situações e entender que precisa ser pensado formas de estratégias de sobrevivência, que quer dizer, isso são estratégias de sobrevivência, Sim. né? Então, estratégias que contribuam para que, de fato, consiga permitindo que seja preservada a infância dessas crianças. Porque Nos preocupa, na verdade, é a sexualização. a Porque questão é você essa. leva uma criança, inclusive hoje que nós temos a internet, as redes sociais, e os influenciadores que sabem que aquela situação traz engajamento, começa a expor e às vezes a explorar, né? Isso. E, por exemplo, como a gente viu recentemente, que existia realmente crianças, e exatamente essas crianças, né, que eram crianças, ainda estão dentro dos 17 anos, nem maior são, mas começaram muito novos, e eu observava, assim, as falas, a forma de Isso. eu digo, meu Deus, Um mundo tão as pessoas param para ver isso. Não, A e o pessoa número nem de gravidez, eu não chamo nem de adolescente, tem crianças, é assustador. Inclusive É essa absolutamente assustador, exatamente. né, tudo. É numa idade que também as crianças, com toda essa evolução, elas estão bem mais precoces, né? Mas é a idade que você nem imagina que essas meninas já teriam condição de engravidar e elas já estão grávidas, isso já está acontecendo. Você vai percebendo que está sendo atropelada, estão perdendo a infância. Eu costumo comentar que aqui em Natal, eu trabalho na Secretaria de Política para Mulheres e nós temos a Casa Abrigo Clara Camarão que acolhe mulheres em situação de risco iminente de morte. E elas podem levar os filhos e dependentes. Antigamente, elas levavam as adolescentes e as filhas, as dependentes. Hoje em dia, são as adolescentes que precisam ir. Uhum. Porque adentraram nessa vida No mundo adulto, no mundo né? adulto muito Responsabilidade de cedo. pai, de mãe, de tudo. Muito, né? exatamente. Inclusive, agora no Agosto Lilás, nessas conversas que a gente teve, a gente identificou muito isso. Por isso a importância de entrar nas escolas, de conversar um pouco, de resgatar essa infância, para que esse desespero por essa sexualização, por essa vida adulta, resgatar o prazer de brincar, o prazer de viver aquela infância e compreender. Mas é aquela chega questão, no vai, processo. Mas gente, aí envolve dinheiro, envolve entra a às vezes os exploração. pais nem querem, tá vendo? A maioria da briga de tudo não é agradecendo, ai, que bom que estão fiscalizando, é achando ruim, porque não Não vão estão mais recebendo, receber mais dinheiro, não não vai poder mais usar os filhos, a filha. Infelizmente, como Tudo diz isso envolve a dinheiro. questão social, né, a questão financeira, e fala muito alto para isso, né? Sobrepõe, exatamente. Gente, é tão grave que chega ao cúmulo de adolescentes estarem grávidas e não sabem que estão. Adolescentes que chegam na hora de parir é que descobrem que estão grávidas. Né? Adolescentes que negam até o fim, como teve um dia desse, uma reportagem, onde a adolescente ela pariu dentro do ônibus, que estava no banheiro do ônibus, que estava e jogou a criança. E jogou, isso. Então, quer dizer, tá terrível, porque a liberdade ali se mistura com libertinagem, a sexualidade está Isso. tudo muito ali, tudo fora do limite, tudo fora do seu tempo, o acesso a isso está tudo muito fácil para todo mundo e todo mundo acha que tudo é normal. E se os pais seguram ou conversam, orientam, você está sendo cafona. Muitas sofrem até bullying. Ai, você não beijou, você não transou, você não teve. Ai, isso, porque é como se você fosse descolada, né? Você é descolada, você é antenada. Se você dança, se você namora, se você tem relações. Então, muitas meninas hoje em dia querem entrar na modinha. E acontece isso. Crianças ainda. Crianças ainda, não é? Você não está falando de mulheres adultas depois de 18, não, são crianças. Para você entrar, ter um ciclo de amizade, você fazer parte daquela sociedade, né? Daquele grupinho, você precisa ser moderna. Se você não faz,
Você é cafona, você é excluída, o pai, quando o pai não proíbe, o pai deixa, é porque o pai é muito rígido, a mãe é muito rígida, esse casal é muito, vai prender demais os filhos, então É quer dizer, tem, interessante né? que tem tanta contradição, né, naquilo que é interessante, porque entra a questão financeira e no que importa e o que não importa, então é muito contraditório, porque há um tempo atrás já que você não usa a expressão prostituição infantil, é exploração sexual, porque pressupõe-se que uma adolescente ela não tem noção do que seria a prostituição para que ela estivesse fazendo porque queria. O termo é exploração. E, por outro lado, vem a defesa de que ela está pronta para assumir a sexualidade em Uhum. todos os níveis, com relação à orientação sexual, com relação a qualquer outra coisa. Como assim? Se para uma coisa ela não está? Não tá, gente. Criança não tem noção disso. Aí vem Quando as for adulto, consequências pode disso. tomar a Isso. decisão que quiser com relação à orientação sexual, com relação a todas as escolhas de vida. Cabe ao adulto, porque a gente precisa atrelar as decisões às consequências. Para Toda toda ação. decisão implica Isso. em perdas e danos e toda ação tem uma reação. Então, os adultos estão prontos para assumir as consequências das suas decisões. As crianças não. Então, decisões importantes que diz respeito à sexualidade, que pode trazer Inclusive uma confusões gestação. sexuais, onde a Isso, gente vê, às vezes, assim, o que é que eu sou, o que é que eu não sou. isso, Porque tanto se eu vou escolher o que é que eu Isso. sou, porque a gente sabe que não existe. está pronto. Você não está pronta para isso. Não tem certeza ainda absoluta com A relação a maioria isso. não sabe nem o que quer da vida, para que emprego, não Nada. sabe. Mas para isso, não, eu tenho consciência, eu posso ter relações, eu posso ser isso, Aí aquilo, você tem outro. um filho para a mãe Consequências criar, hoje em dia, para deixar solto, ansiedade, entende? estresse total, Doenças depressão, que você pode pegar. Então, assim, as consequências são muito gritantes, não é uma coisa que traumas cai. psicológicos, por quê? Porque tá tudo muito antes do tempo. Tudo muito antes do tempo, isso. Entendeu? Então, os traumas que ficam são muitos, é muito A pior do que infância, ela precisa ser vivida, curtida, aproveitada. É uma fase E é tão linda, curta. maravilhosa. Gente, é tão curto se você E as pensar, né? crianças não estão em condição de decidir, são os pais que decidem isso, que arrumam esse cenário, que organizam essa situação. Precisam compreender o que é que vocês estão fazendo, o que estão fazendo com as nossas crianças. E o perigo maior, o abuso. O abuso infantil tem acontecido com crianças até 2 anos de idade, para vocês terem uma ideia. Quando eu falo dessa criancinha que eu postei, ela usando sainha, com bolsinha, e ela ia fazer 3 aninhos. E ela estava mostrando uma sexualidade que um louco, alguém que vê aquilo ali, abusa, gente. E por isso que essa menina que expôs, que era abusada desde os 3 anos de idade, porque a mãe vestia ela daquela forma inocentemente, entendeu? Foi abusada até os 14 anos, até ela se revoltar. E existe uma situação que é bem maior, porque você é abusada pelos seus, por o pai, por o irmão, e muitas vezes aquela mãe não acredita. Quando você expõe, você é espancada porque você está expondo. Poucas são as mães, poucos são os familiares que acreditam nessa narrativa, nessa verdade que uma criança tenta colocar. Então, os abusos têm aumentado, assim, absurdo, é coisa de você não acreditar. Gente, é absurdo demais. Então, tudo isso tem essas consequências. Os abusos aumentaram muito por causa dessa sexualização cedo, que a gente sabe, ai, gente, mas a criança não está errada por usar essa roupa. Quem está errado é o homem que é louco. Mas existe homem louco. E a gente precisa E é o que proteger. A gente exatamente. não pode simplesmente tirar o homem louco da história, porque eles existem. Realmente não existem, não teria problema nenhum se todos fossem normais. Ele não está certo, a culpa não é dela. Não é dela. Certamente a criança jamais teria culpa de nada. E ele não está certo nem se justifica. Mas a responsabilidade é essa questão. dos pais. É Na hora não, que é uma questão de proteger. Exato, questão. Nós É temos que como você proteger vai as pegar uma crianças. criança e deixar solta de madrugada na porta de casa para quem Isso. quiser levar. É meio que isso que a gente está fazendo quando expõe dessa que a forma. gente fala assim, me roubaram. Isso. Ah, eu não devia ter saído com outro. Não, mas você não devia ter sido roubada. Mas Sim, não deveria, mas é a questão de Né? proteção. Proteção. É importante que a gente deixe isso muito claro, porque certamente
Isso pode gerar o entendimento de dizer, a mulher foi estuprada porque andou com a roupa nua, é um direito dela andar. Não é isso que a gente está questionando. A gente está questionando crianças que precisam ser protegidas. Então, a proteção dessa criança cabe aos pais, porque não é uma decisão dela. É uma decisão da mulher vestir-se como quiser, o que não dá direito de ninguém tocar, de ninguém fazer nada. Isso é um ponto. A gente está falando de situação de adultos. Agora, quando a gente fala de uma criança, ela requer uma proteção que é responsabilidade dos pais. Então, não é possível você pegar uma criança e deixar vulnerável, que já é vulnerável, né? Então, ainda mais vulnerável do que o que ela é por meio de exposição, que a gente sabe perfeitamente o que pode gerar. Então, os pais precisam ser responsabilizados, sim, por essa exposição. Exatamente, porque o aumento da internet, é como diz, antigamente não tinha WhatsApp, não tinha Instagram, não tinha nada. Então, não tinha, na hora que a internet está aberta, os canais, tudo, o pedófilo, ele só é um catálogo, gente. É um catálogo, ele tem um catálogo, né, aberto para ele ver E outro. Ai, é horrível, só de imaginar e pensar, né? É triste, muito, muito, muito triste. Eu penso que a gente deve, fazendo o apanhado de tudo que a gente conversou, fica muito essa questão. Os pais, muitos não têm noção do mal que estão causando essas crianças, outros têm, sim, e que a força da lei, o braço forte da lei, tem que se fazer presente naqueles que exploram sexualmente essas crianças e têm consciência do que estão fazendo, sobretudo aqueles indivíduos que se aproveitam dessa situação para explorarem e usarem essas crianças, mesmo adolescentes. Tem uma coisa que a gente questiona, que tem adolescentes que elas parecem mulheres, e aí às vezes diz assim, não, você olha para ela e tem certeza que ela tem mais de 18 anos, porque ela parece tal. Ela pode até parecer externamente, mas com certeza ela não tem maturidade suficiente, porque nem sempre o corpo acompanha, a mente acompanha aquilo que o corpo apresenta. Então, isso tem que ser considerado e responsabilizado. De fato, eu sou muito compreensiva e sempre digo, compreender o ritmo de cada um, que cada um tem sua razão, a empatia e tal. Sim, mas depende da situação. Existem situações e situações. Para criminosos, faça-se a lei. E denunciar não é fofoca, Aí a né? gente pergunta É assim, cuidar. cuidar. Isso que é importante, porque, por exemplo, às vezes até os próprios irmãos, o irmão vê que a irmã está ali na internet falando com alguém, né? E não vou dizer a meu pai e minha mãe porque eu vou fofocar. Não. Aquele irmão ele tem que proteger o irmão. É Isso. uma proteção. Por isso que esse é um dos cuidados. É realmente o controle de toda essa área digital. Colocar nas crianças, principalmente nos celulares, que toda criança hoje tem celular. Colocar aqueles aplicativos, né, que filtram De esse fio, conteúdo, de porque limite. na hora que eles entram uma vez em outra coisa, o algoritmo vai trazer todas as informações para essas crianças e adolescentes, porque eles não estão preparados nem maduros ainda para receber. Então, esse controle dessa tecnologia, do que usar e do que acessar, é um dos cuidados que a gente deve ter enquanto família. E conversar abertamente com todos, porque um pode se responsabilizar pelo outro, porque às vezes acontece um com o irmão, com alguém, e o outro não sabia. E no Isso. final se sente culpado porque não avisou, porque não disse, né? Então é tão legal quando chega, eu estou preocupado com minha irmã, porque está acontecendo isso, mamãe, papai. Então, para poder saber que isso é cuidado, não é fofoca, não é entregar o irmão e a irmã, é você entender que aquilo é um perigo. E se Os você teve riscos que estão maturidade incluídos e se você teve maturidade para entender que aquilo ali não está legal, perfeito. Então, é mais um apoio que se tem para se dar à família. Está acontecendo isso com um primo, conhecido, alguém, não é fofoca, é cuidar. Né? Então, a gente tem que entender isso. Tem duas frases que diferenciam bem, falando sobre a adultização e a sexualização, que é interessante. A adultização rouba o tempo de ser criança. Né? E a sexualização infantil destrói a essência da infância. Essa é a grande diferença. e quando destrói sem volta. Sem volta. É um adulto que fica com problemas para o resto da vida.
Gente, assim, E aí, Fran mandou o quê pra gente? Pra assim, Isso. acalmar os estávamos mentes. com saudades, né? A gente adora esses momentos porque a gente sempre tem Fran. Então a gente Sempre. fica querendo conversar com o Fran. Gente, lembrando, um abraço grande para a TV Mais, para todos do Rio Grande do Sul. Lucas, um abraço grande. Essa parceria entre a gente é essencial. E eu espero que vocês estejam gostando sempre dos nossos temas que nós levamos para vocês, tá? E vocês sugiram aqui também o que mais vocês querem ver, os temas que vocês querem ouvir. E tragam as histórias de vocês para a gente contar aqui e falar um pouquinho também sobre elas. Olha, o livro de Cida, felizmente, Escola de Escolhas. A Gente, ó, Lilá está fazendo um ano, a né? Isso, Lila, era isso que eu ia dizer. Aniversário da Lilá. Essa semana a Lila toda está em promoção com peças de 20 até R$ 90. A peça mais cara custa R$ 90 durante essa semana toda, em comemoração a um ano de Lila. Tá? Então tá com. E quem ganhou o presente são vocês. gente, esse presente aqui, para comemorar, porque ele lá faz aniversário agora, né? Então lembra que a gente vai. Semana que vem a gente vai fazer o sorteio de quem mais está engajando no Instagram, no YouTube, tá certo? E aí vai ganhar o presente da Lila. Da Lila. Então, que é isso? E o Fran mandou um biscoitinho de queijo, sem glúten, sem lactose, de queijo, isso, amanteigado, maravilhoso. Sabe aqueles biscoitinhos de infância? Só que aqui ele é livre de Falar em glúten. infância. Olha, Falar em Prove. você, porque, meu Deus, fica nosso Exatamente. paladar tão infantil, hein? maravilhoso. Gente, é uma delícia. Isso aqui eu já comi vários. Minha gente. 10 de 10. 10 de 10. É viciante, ele é maravilhoso. Sensacional, sensacional. E lembrando, todos os produtos da Frambolinhos são livres de glúten, sem lactose, feito com ingredientes, né, maravilhosos. E tem duas lojas aqui em Natal, uma em Lagoa Nova e uma em Petrópolis. Então, onde você ficar mais próximo da sua casa, você pode conferir as delícias que a Frambolinhos tem. O que sempre me surpreende é o sabor, a delícia, porque é saudável, né? A gente é acostumado antigamente de dieta ser terrível, de nada saudável ser legal. Tudo o que era de dieta era ruim, né? Todo mundo sabia, e aquela comidinha Imaginar tem um salgadinho de queijo, assim, super Isso. suave desses, a gente, maravilhoso, gente. Tá de parabéns. como sempre, arrasou. Vamos finalizar. A adultização não é um problema só de quem está na internet. É um desafio de toda a sociedade. Possamos aprender com casos e como a denúncia salva e salva muitas famílias. E nos unir para proteger a infância com leis, educação e muita consciência. Lembrem de curtir, compartilhar e seguir o nosso canal. Até a próxima. Papo sério, alma feminina e bom humor. Tchau! Tchau.